Vamos lá. Eu tentarei fazer uma introdução gostosa aqui em vocês sobre questões espirituais, divinas, religiosas, certo? Eu fiz um vídeo há um tempo que trata de uma passagem de Cristo, né, nos evangelhos dele, que retrata o momento que ele fala assim para a mulher, né? Vai, não peque mais. E na cabeça das pessoas que não tem um mínimo de autocontrole, um mínimo de cuidado de pensamento, um mínimo de calma, paciência, um mínimo de inteligência, pelo menos para esse tipo de questão, a pessoa imagina que Cristo de fato está afirmando que aquela mulher é pecadora e que de fato isso tem uma credibilidade muito grande porque ele é Deus, então ele está certo naquilo ali, as pessoas estão certas naquela questão. Mas o fato é que sempre existiu e tem até hoje pessoas que querem matarem, destruírem as outras para tomarem suas coisas. E era o caso daquela mulher. As pessoas queriam matarem ela, destruírem, provavelmente ela tem filha e queriam estuprar a filha e tudo mais, as filhas. E os filhos também, né? Então tô só relembrando. Agora, qual a questão? O assunto aqui, ele é independente da religião. O que seria uma religião para vocês entenderem? Uma religião é qualquer tipo de escola que cultua algum ser superior, certo? E quer aprender com esse ser superior. Se não tiver isso, não é religião. Se tem isso, é religião. Então, se aquela escola cultua, né, admira, ou como deveria ser, admira e tenta aprender com Buda, que é um ser superior, Jesus Cristo e etc., outros seres, então é uma religião. Quando você fala até o termo religião, a gente tem que entender que muitas vezes a gente dá um nome, o melhor nome que a gente pode dar naquele momento ali para algo, e a gente acaba não mudando, não melhorando aquele nome, e ninguém aparece para reformar aquilo ali. O termo religião, quando fala religar a algo, religar a um ser superior, por exemplo, é uma ligação intelectual, né? Uma ligação interior. Você tá de fato afirmando que você está tentando se religar a um ser superior através de um estudo. Se não for assim, é como? Né? Então, o que eu estou falando aqui, ele independe de qualquer tipo de escola religiosa. Escola religiosa que se propõe a aprender e ensinar com um ser superior. Beleza? Pronto? Então vamos lá. Baseado nessa questão de que interpretações subjetivas e consequentemente pecadoras em relação a quem você cultua, no caso Cristo, que foi o exemplo da mulher. Por que pecado? Pecado é um termo antigo para erro, e utilizamos o termo pecado para um erro com um ser superior e com aquele ser que você supõe que você teria uma postura de humildade e inferioridade àquele ser. Afinal de contas, ninguém procura ninguém inferior para aprender nada, né? Infelizmente, eu tenho que explicar o mínimo aqui, o básico. Até para a mente de vocês doentia, que chegou ao ponto de pensar que aquela mulher é pecadora, ela sendo perseguida, né? Aquilo ali é uma tentativa de feminicídio, que sempre existiu também. O termo na época era outro, lógico, mas assim, até aquilo ali, se vocês confundirem aquilo ali, imagine que vocês não confundem durante a vida, né? Então vamos lá. Pegar dois. Claro que isso é armadilha, né? A Bíblia toda cheia de armadilhas, a Bíblia inteira é repleta de armadilhas para poucos entenderem. Porque é um exercício de estresse, de dificuldade para se compreender, como as outras escolas, mas a Bíblia é mais pesada. Essa questão da mulher, por exemplo,
é uma dificuldade mesmo para você entender aquilo ali. Mas tem outras, por exemplo, Cristo, ele mesmo soltou algumas armadilhas pra gente que só alguns conseguem entenderem, né? Mas a princípio, o que você tem que entender é que se é uma religião e você está lá como um estudante daquela religião e subentende que você quer aprender e se religar a um ser superior, então sua postura interior, sua postura espiritual, mental, seja lá como você queira chamar, interior, é de, não é submissão, mas de é um reconhecimento de inferioridade, né? Que é muito raro você encontrar uma pessoa que de fato é religiosa, que tem esse sentimento de, não é inferioridade no sentido de não ter valor, mas de ser menos capaz do que um ser que pode lhe ensinar algo, né? Não interprete inferior como não ter valor, beleza? Então, se é comum, é raro você encontrar alguém que se diz religiosa e ela tem essa postura de que na religião ela tá lá por um ser superior e nada além disso, e que ela reconhece sua inferioridade e ela tem um certo amor por esse ser e desejo por aprender com ele. Raramente você encontra isso aí. É raríssimo no mundo inteiro durante toda a história humana, e temos uma evolução religiosa de milhares e milhares de anos, que não é o assunto em questão. Mas só pra você entender que isso não é novo. As pessoas são charlatãs, as pessoas são mau caráter. A conversa aqui é pra quem de fato tá perdido e quer se encontrar finalmente na vida, pelo menos na questão interior, né? Afinal de contas, se você tá amando, né? Se você está querendo aprender com um ser muito superior, é porque aquele ser superior quer seu bem. Ele passou ensinamentos, ou pode lhe passar ensinamentos de alguma maneira que lhe torne uma pessoa melhor. Embora eu esteja tendo que falar o básico e o trivial, mas infelizmente a situação de vocês é sinistra. Mas vamos lá. Se sua postura não for de ser inferior ao ser que você, em tese, deveria admirar, mude logo, se você não for ruim. Então vamos lá, bora ver duas passagens aqui de Cristo que ele largou de armadilha, para a gente entender. Por exemplo, ele fala assim: amar o próximo como amar a si mesmo. Observe que isso é armadilha para as pessoas presunçosas e as pessoas mau caráter. Por quê? Ele não lhe ensinou como amar, ele disse para amar. Mas observe que eu não posso de forma alguma lhe cobrar algo que só eu poderia lhe ensinar, mas eu não lhe ensinei. Aquilo ali foi uma armadilha não para os religiosos de fato, né? Aqueles de coração bom, mas as pessoas malignas, que de fato não estão na posição de inferiores a Deus, elas se consideram superiores a Deus, elas pensam que pode ensinar qualquer coisa sobre Deus, sobre qualquer divindade, qualquer ser superior de qualquer religião. E ela quer ensinar, é engraçado, você tá indignado ou revoltado com o mal do mundo, as pessoas malignas, ela fala: ame o próximo. Assim, rapaz, não sou próximo de gente maligna não, brother. Eu não tenho nada a ver com essas desgraças não, tenho nada a ver. Não tenho proximidade nenhuma, física, intelectual, nada com esses seres aí, né? Então observe que ele não lhe ensinou, e ele sabe que não lhe ensinou. Até porque ensinar a amar é muito complicado, até porque é um sentimento involuntário, né? E honesto, é um sentimento raro. As pessoas confundem muito paixonite com paixão, né? O amor homem e mulher, o amor intenso, profundo, infinito, aquele negócio todo. E tem um outro ensinamento dele também, que ele pega os presunçosos, os maus caráteres, os demônios, que ele fala assim: perdoai 7 vezes 7. Observe que também ele manda você perdoar, mas ele não lhe dá um código, né? Ele não lhe dá um algoritmo de uma página ou um livro inteiro que lhe ensina a perdoar, como perdoar, né? Assim como não ensina a amar, mas ele fala: perdoe 7 vezes 7 e tal. E é um negócio interessante que as pessoas... Observe que quando você encontra a pessoa mau caráter falando perdoe, vamos dizer que eu mesmo tô indignado, eu cada vez mais detesto gente, e aparece fulano: não, porque deixa pra lá e tal, perdoe. Brother, perdoar é diferente de esquecer.
Você quer que eu esqueça uma pessoa que é maligna, que comete crime, abuso sexual, estupro dos próprios filhos, golpes? Esquecer por quê, cara? Parece tão conveniente quando vocês falam isso, né? E parece que vocês estão se denunciando, né? Estão defendendo pessoas como vocês que fazem o que vocês fazem. Então observe que as armadilhas, né? Que Jesus Cristo é extremamente inteligente. E ele sabe que ele não lhe ensinou em momento algum como perdoar e como amar. Mas ele manda fazer, né? Devido ao contexto que ele estava ali. Que também não é explícito, não é claro. Mas se você leu a Bíblia, ou pelo menos os quatro evangelhos, você entende que Cristo está o tempo todo sendo perseguido, né? Sendo perseguido, isso é uma das coisas que é bem raro você encontrar também no cristão, chamando para o cristão específico cristão, o religioso cristão. O cristão, até na questão da morte de Cristo, ele não entende, né? Ele não entende do começo, ele não entende nada de cristianismo, nada de Deus, nada de Bíblia, nada. Só que aquilo que era para ser o mais óbvio, ele não entende, porque ele não é capaz, e ele está seguindo demônios, os demônios ensinam errado a eles. Que é Cristo, na verdade, ele não cometeu um suicídio pra gente. Ele não pegou uma arma, deu um tiro na cabeça para poder nos livrarmos de nossos pecados, o que também é impossível, né? Ele, pelo livre-arbítrio e toda a ordem divina e tudo mais, nossos pecados são nossos, nós somos responsáveis por eles. Não é Deus que é não que não Deus, não é uma questão de Deus. Seria até uma coisa desonrosa com a gente, Deus tirar da gente a possibilidade de nos purificarmos, né? É outra armadilha interessante da Bíblia, que Deus nunca tiraria da gente, né? Deus, a pessoa, o ser supremo, puro, absoluto, ele nunca tiraria da gente a oportunidade de sermos melhores, de evoluirmos e superarmos nossos pecados até o ponto de nos perdoarmos, porque perdoar o outro é fácil, mas nos perdoarmos é muito difícil, que é uma questão terapêutica aqui que não cabe esse vídeo agora aqui, né? Então observe que é difícil você encontrar um cristão no mundo inteiro que entenda que Cristo não deu um tiro na própria cabeça para nos livrarmos de nossos pecados. Você virou puro, você é pura, você é uma santa, um santo, bora destrinchar sua vida para ver se é isso mesmo? Na verdade, Cristo foi perseguido. Você lê o livro, desde antes dele nascer, ele é perseguido, ele é torturado e ele é assassinado, né? Ele não cometeu um suicídio. Ele foi extremamente perseguido, né? Queriam matarem ele, os pais dele, já na barriga da mãe, ok? Matar, exterminar, tanto é que eles mataram todos os bebês que estavam nascidos naquela época ali. Não queria saber quanto tempo tinha. Saiu matando todo mundo lá, né? E você não consegue ver, pô, que Jesus Cristo foi perseguido, torturado e morto durante 33 anos e tantos meses, brother. Pô, brother, ou você é mau caráter, ou você é burro, ou você tá seguindo quem você não deve, pô. Pô, as coisas mais óbvias, eu entendo vocês não entenderem as coisas mais sutis da Bíblia, que realmente são extremamente complicadas e até para os melhores. Mas as coisas óbvias, pô, que conta desde o começo do Evangelho de Cristo, nos Evangelhos de Cristo, que ele foi perseguido desde antes de nascer, que teve que enviar os 3 reis, etc e tal. E o rei Herodes, se eu não me engano, ele mandou matar todos os bebês e tal, queria matar a mãe, pai, filha, a zorra toda, exterminar lá. Eles fugiram. Pô, brother, você se considera cristão, brother? Você não reconhece o sofrimento, a perseguição, a tortura e o assassinato de Cristo? Você se considera cristão, brother? Vocês nunca foram, brother. E eu que sou herege, eu tô perseguindo as igrejas cristãs, tô perseguindo as religiões. Não, brother, eu sou um cristão verdadeiro. E eu tô fazendo pouco. Os cristãos, os verdadeiros que vieram depois de Cristo, nos primeiros séculos, é que botavam pra lascarem, brother. Eu não tô fazendo muita coisa, não. Só tô falando a verdade. Porque quer me matar, é? Porque Cristo foi morto porque falava a verdade, né? E queriam matar ele antes de ele nascer porque ele falaria a verdade. Não era simplesmente uma questão de eles... Pô, cara, Herodes era rei, brother. Cristo não tomaria a coroa dele, brother. Ele foi morto por causa da verdade. Existiam religiões protestantes naquela época. Uma religião protestante é uma religião que protesta, que ela diz que as outras são erradas. No caso, as religiões protestantes da época diziam que Cristo estava errado, que Cristo não era Deus e a religião dele não deveria existir.
desde antes dele nascer, e foi profetizado durante milhares de anos, muitos milhares de anos aí. A religião protestante sempre existiu, sempre fez o mal, brother. Sempre perseguiu ele a vida inteira, e os cristãos anteriores, antes de Cristo, porque tiveram cristãos antes de Cristo, né? Que seguiram aquela linha. Cristo é um dos. Como é que chama? Dos que vieram depois, nascido de. Eu esqueci como chama, pô. Esqueci. É que foi nascendo um depois do outro. Me desculpa, eu sou ruim pra decorar as merdas, é uma miséria. Entendeu? Então é isso aí, a religião protestante. A religião protestante existia antes de Cristo existir, pô. Já perseguia os cristãos que antes de Cristo existir. Vocês não leram na Bíblia, não? Já foi profetizado que Cristo viria bem antes, né? Tem Jó, não, qual é o nome daquele livro que ele fala. É engraçado, é um profeta, né, que de muitos milhares de anos antes de Cristo, que ele tem uma visão, alguma coisa assim, um sonho, eu não lembro bem. E ele relata a visão dele. Pô, Senhor, você é superior. Ele fala de Lúcifer, né? Aquele que traz a luz, que é Jesus Cristo. Ele fala assim: pô, mas você é superior, você é maravilhoso, você é incrível, você é onipotente, aquele negócio todo. Mas você se deixou ser assassinado por esses podres, eles são inferiores a você. Você poderia estalar o dedo, eles desintegrarem. Aquele negócio todo ali. Aquele é um livro, eu não posso negar você. Eu não entendi quando eu li, antes de ler os Evangelhos de Cristo. Você tem que ler os 4 Evangelhos de Cristo pelo menos uma vez, com calma, e você lê aquela passagem para você entender que ele está falando de Cristo que viria muitos milhares de anos depois, como vários relatos na Bíblia antes de Cristo. Cristo é Lúcifer, é o que traz a luz, ok? Não tem passagem Cara, vocês leram a Bíblia mesmo? Quando a Bíblia fala de Lúcifer, Lúcifer é um ser específico. Quando ele fala do diabo, do inimigo, são seres completamente diferentes. Ele nunca não tem na Bíblia dizendo que Lúcifer é o diabo e o diabo é Lúcifer. O Lúcifer é o inimigo, em momento algum isso aí. Vocês estão viajando na maionese, então espero ter ajudado aí, viu?